O Luiz viveu várias vidas e hoje ele procurou a apometria porque ele está sofrendo uma determinada influência que ele não sabe o que é, que não necessariamente é espiritual, mas ele tem síndrome do pânico. Já foi no psiquiatra, faz tratamento com psicólogo, de vez em quando, se ele não tiver no remédio, ele vai e entra em crise. Ele não compreende por que ele desenvolveu isso. Estava tudo indo bem, com 35 anos de idade, ele simplesmente acionou isso. Por que aconteceu isso? Ele não encontra resposta em lugar nenhum. E aí, quando a gente vai na sessão de apometria, a gente tem a capacidade, a possibilidade de acessar outro estado de tempo, onde o Luiz teve uma experiência que marcou a vida dele, que traumatizou, que ele foi perseguido, que ele foi morto, que ele teve algumas experiências nesse sentido, mais ou menos nessa idade, que alguma coisa acionou. Não cabe a gente saber direito o que acionou, o importante é que se trate. Mas, por exemplo, um cheiro, uma música, uma viagem que você fez para a Europa, você viu uma paisagem lá que acionou o gatilho daquela memória que você viveu, que você não viveu, seu cérebro não viveu, então você não lembra, mas está guardado na tua memória espiritual, e você foi e acionou aquele medo. Entende? A apometria tem a possibilidade de ir lá naquele estado de tempo, tratar, ressignificar aquela causa, só que não é pelo Luiz. Então, a apometria que eu faço, que é a apometria mais, digamos, original, né, são com pessoas que têm a capacidade, que a gente chama de captantes, né, ou médios, que têm a capacidade de acessar, a partir do desdobramento, dentro de uma reunião, que dura mais ou menos 1 hora e meia, né, normalmente são algumas, não é só uma, tem a capacidade de acessar e tratar. Então, você está ali no processo. É isso que eu ia perguntar. Como é que funciona a sessão? Quem participa da sessão? Visualmente, a gente tem na sessão pelo menos 3 captantes. Médios. 3 médios captantes. O assistido, que vai ser posto ali para ele, vai ser induzido o desdobramento dele, mesmo que ele não tenha essa capacidade, então a gente consegue induzir o desdobramento. Para que induzir o desdobramento é necessário? Às vezes não, né? Mas quando a gente induz o desdobramento, ele entra num estado também de consciência, onde a gente fica onde é mais fácil de acessar as questões dele. E os médios também entram na mesma faixa, então a gente consegue trabalhar na mesma faixa de frequência, então fica muito mais fácil de acessar os níveis de consciência dele, que a gente chama de nível de consciência, que são as memórias de outras vidas. Então, numa sessão de apometria, a gente trata 3, 4, 5, depende da egrégora espiritual que se forma ali. É quase a cirurgia, né, espiritual. Faz cirurgia espiritual. Essa parte dos corpos, tem sessão de apometria que é basicamente só cirurgia espiritual. Então, trata os corpos, trata aí as questões que estão relacionadas a desequilíbrios emocionais que estão já se adensando no físico. A gente teve casos, inclusive, de pessoas que a gente nem sabia que a pessoa já tinha sido diagnosticada com câncer, era câncer de intestino, se eu não me engano, não lembro na época. Já teve outros casos também, mas esse eu estou lembrando agora. E só faltava ela fazer lá o exame físico, né, que o médico ia acessar a região, ia tirar para fazer a biópsia, e o médico acessou e nada, não encontrou nada, depois de uma sessão de apometria. E na sessão de apometria, um dos captantes visualizou que existia um adensamento de energia na região do abdômen dela, e a gente sentiu que podia tratar. E aí foi tratado, e aí depois ela me falou que eu tinha sido diagnosticado com possível câncer, e fiz a sessão de apometria, e depois não apareceu mais nada. Mas um dos fatores para o câncer é o fator emocional. Né? Sim. E aí o cara já meio que recebe uma notícia dessa, o cara já baixa logo o emocional dele, a vibração, né? Aí você meio que cria um campo, um local favorecendo a isso. Eu acho que é isso que explica, né? De certa forma, vocês mudam o padrão vibracional da pessoa e o câncer tá... Paulo, quer dizer que a apometria cura câncer? Eu digo que é assim. A apometria, como qualquer coisa na vida, que a gente considera como karma, né? A gente fala, uma coisa kármica, uma coisa ruim. Karma é aprendizado. É o aprendizado que você se impôs de alguma forma. Então, se, por exemplo, eu acho que eu preciso passar por determinada coisa na minha vida, eu vibro naquilo e vou atrair. Eu atraio a experiência e vivo a experiência. Se isso é uma doença, se a doença vai me trazer de alguma forma essa experiência, então a doença não é uma coisa ruim que vai acontecer na tua vida. Lógico que a gente tem a leitura que é.
Porque ninguém quer ficar doente, né? Sim. Ninguém quer sofrer. Mas se a gente está naquele padrão e a gente acha que a gente precisa passar por aquilo, se o aprendizado a gente escolhe inconscientemente, né, que eu estou falando, na questão espiritual, passar por aquilo, aquilo é a melhor coisa que pode te acontecer.